Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Lectio Divina aqui no canal da Comunidade Trono de Davi. Uma alegria te receber. Eu sou o Marcos Favro, membro aqui da comunidade, e eu vou te acompanhar durante as próximas aulas para juntos entendermos aí a potência que é a Lectio Divina para a nossa vida espiritual. E para começar, eu gostaria de responder uma pergunta que é possível que esteja aí na mente de muitos de vocês que, porventura, virão aqui nos acompanhar. E a pergunta é: por que um curso de Lectio Divina? E a resposta é muito simples. Porque a Lectio Divina é muito mais do que um simples método de estudo ou de relacionamento com a Palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. A Lectio Divina é, na verdade, um método de oração. Então, falar de Lectio Divina é falar necessariamente de oração. Falar de oração é necessariamente falar de vida espiritual. E isso é uma obrigação para o cristão. Portanto, a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro aqui, ele vai se dedicar a responder justamente a esta pergunta: por que oração? E por que a Lectio Divina? E nada melhor, nenhum método melhor para responder essa pergunta do que justamente praticando a Lectio Divina. Então eu vou responder essa pergunta recorrendo justamente à Sagrada Escritura e fazendo um exercício rápido de Lectio Divina aqui com vocês, né? Bom, e para fazer esse primeiro exercício, eu vou recorrer ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, que é um texto relativamente conhecido da Sagrada Escritura, que vai tratar da primeira fase ali da igreja, um momento histórico bem interessante. Atos 1, versículo 13 e 14, que vai falar assim: quando chegaram, subiram ao piso superior, em algumas traduções vai aparecer como sala de cima, né? Subiram ao piso superior, onde se alojavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu, Simão Zelota e Judas de Tiago. Todos eles, com algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus e seus parentes, persistiam unânimes na oração. Veja que interessante, a gente vai fazer um exercício rápido de Lectio Divina com esse texto, e eu quero aqui fazer dar um enfoque especial a esse movimento que os discípulos, que a igreja nascente faz. Eles subiram a sala de cima, subiram ao piso superior. Aqui está o foco do nosso primeiro encontro, o foco da nossa primeira Lectio. Subiram ao piso superior, subiram a sala de cima. Que movimento interessante. Eles subiram a sala de cima. Se você recorrer à Sagrada Escritura, se você recorrer à Palavra de Deus, você vai poder verificar que este movimento de subida está presente em diversos momentos na Sagrada Escritura. Você vai ver, por exemplo, que Moisés subia ao monte para falar com Deus. Você vai perceber que depois que Maria recebe a anunciação do anjo Gabriel e ela diz o seu fiat, o seu faça-se, ela sobe a região montanhosa para encontrar Isabel. Você vai ver que Jesus, antes de fazer a escolha dos 12 apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro, ele sobe a montanha para orar. E a Bíblia faz questão de dizer que ele sobe a montanha para orar e ele passa a noite em oração. Na transfiguração, Jesus pega ali Pedro, Tiago e João e sobe a montanha para orar. Antes de ser preso, após ali a Santa Ceia, Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras para orar. Perceba que esse movimento de subida está presente em toda a Sagrada Escritura. E os místicos da igreja, isso aqui que eu estou fazendo para vocês é uma lectio, tá? Estou me detendo diante do texto, estou meditando sobre o texto. Os místicos da igreja enxergam este movimento de subida
como um sinal da vida espiritual. Esse movimento de subir ao monte, de subir a montanha, presente na Escritura por tantas vezes, é justamente reflexo desse movimento de subida que nós precisamos fazer na nossa vida espiritual para chegar até Deus. Precisamos sair da baixeza, da periferia da nossa vida carnal, terrena, apegada às coisas materiais, apegada aos nossos afetos. A gente precisa sair dessa baixeza e subir às alturas da contemplação, às alturas da vida espiritual. E é este movimento de subida que os apóstolos fazem aqui em Atos, capítulo 1. Eles sobem a sala de cima. Mas o curioso é que a sala de cima não foi escolhida pelos apóstolos. A sala de cima não foi escolhida pelos discípulos. A sala de cima foi escolhida por Jesus. Se você volta ali às páginas do Evangelho, você vai perceber que a sala de cima que os apóstolos estavam à espera da descida do Espírito Santo aqui em Atos 1, é aquela mesma sala de cima que antes da ceia, Jesus mandou os discípulos irem atrás, irem preparar. Por quê? Porque Jesus já havia preparado, já havia escolhido a sala de cima. Jesus escolheu a sala de cima, escolheu o piso superior justamente para falar para nós da necessidade de nós subirmos, de nós decolarmos na nossa vida espiritual. Como nós decolamos na nossa vida espiritual? Como nós fazemos esse movimento de subida na nossa vida espiritual? Por meio da oração. E o que é a oração? A oração, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, é um trato de amizade com Deus. Oração é relacionar-se com Deus. Oração é derramar o coração diante de Deus, como nós vemos Ana lá no Antigo Testamento fazendo isso, diante do altar, a ponto de ali ser confundida e do pessoal achar que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela estava derramando. A oração é esse trato de amizade, esse derramar-se em Deus. A gente vive uma crise nos tempos modernos, entre os cristãos dos tempos modernos, que é a crise da oração. As pessoas não rezam, as pessoas não sabem rezar, as pessoas estão apegadas a devoções, multiplicam as devoções, mas não rezam de verdade. Porque o que é oração? Oração não é repetição de palavras. Embora você possa rezar repetindo palavras, mas a oração ela não é a repetição de palavras. A oração é um elevar-se, é um subir para a sala de cima, é um elevar do coração a Deus. Como eu sei se eu rezo de verdade? Eu rezo de verdade quando eu consigo perceber que naquilo que eu chamo de oração, o meu coração está se elevando. Eu estou subindo as fontes puras da água viva. Eu estou subindo, eu estou indo além dos meus problemas, eu estou indo além das minhas dificuldades, eu estou indo além dos meus contextos mais imediatos e eu estou subindo, alcançando aquele cume de sabedoria, alcançando aquele lugar, a câmara secreta, o jardim selado da presença de Deus. Oração é um elevar-se do coração a Deus. É por isso que a Lectio Divina não é um método de estudo da Bíblia. A Lectio Divina não é um método de relacionamento superficial com a Escritura. A Lectio Divina é um método de oração. Porque quando eu faço uma Lectio Divina, eu me debruço diante da palavra e por meio dessa palavra eu decolo, eu subo, eu faço o meu coração elevar-se. Por meio dessa palavra que eu estou lendo, eu contemplo.
Por meio dessa palavra que eu estou lendo, eu me lanço. Eu subo ao piso superior. Por meio dessa palavra, eu creio e amo. Eu subo. Lectio Divina é isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui no nosso curso é: esqueça aquela coisa da Lectio Divina de 4 passos, tá? A gente até vai dividir aqui o nosso curso nesses 4 passos. Mas esqueça isso. Esqueça. Porque o seu objetivo aqui não é cumprir passos. Não é fazer uma leitura, depois uma meditação, uma oração, não. O nosso objetivo aqui é usar da Sagrada Escritura para subir, para crescer na vida espiritual, para elevar-se às alturas da vida espiritual. Porque Lectio Divina é um método de oração. E o que eu vou me debruçar aqui, a partir desse vídeo, é justamente te ajudar de forma bem rápida e simples a compreender como é possível usar da Sagrada Escritura, usar da Lectio Divina como este método de oração, tá? Então fique comigo, nas próximas aulas a gente vai se dedicar a isso, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.